Olá, boa noite! Está no ar mais um episódio do Identidade, o seu programa de bate-papo descontraído, em que aprendemos juntos um com a história do outro. E você é sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Hoje vamos conhecer a história do Eduardo Malheiros, que passou por um câncer, uma quebra financeira recém-casado, mas que pela graça de Deus deu a volta por cima. Hoje ele treina pessoas a desenvolverem emoções blindadas, espírito alimentado e corpo fortalecido, além de ser um empresário possuindo alguns negócios no ramo educacional e também do agronegócios. Interessante, né? Aqui o nosso objetivo é trazer histórias inspiradoras, como a do Eduardo. E se você tem alguém para indicar, é só escrever para a gente no e-mail identidadegeral@novotempo.com. Aproveito para lembrar você que todos os episódios do Identidade, com todas as histórias emocionantes e inspiradoras que tivemos até hoje, você acompanha no youtube.com/novotempo. Tem uma playlist do Identidade por lá. Vou para um rápido intervalo, são só 30 segundinhos e em seguida o Eduardo Malheiros já estará aqui comigo no estúdio. Espero você! De origem simples, Eduardo Malheiros nasceu no Rio Grande do Sul. Embora com poucos recursos, a família sempre foi muito amorosa e o amor foi uma base muito importante para o Edu ser quem ele é hoje. A sua história de vida começa com um milagre já na gestação. Uma vez que a sua mãe tinha problemas nos ovários, não poderia engravidar, mas quando soube da gestação, embora o médico tivesse sugerido que ela abortasse, ela resolveu seguir em frente. E assim o Eduardo nasceu. E como Deus não faz nada pela metade, né, a sua obra é completa, depois de 10 anos, ele ainda teve uma irmã. A condição da família, financeira da família melhorou com o tempo, eles começaram a realizar sonhos, viajaram em família e foram se desenvolvendo. Eduardo estudou comércio exterior, estava indo muito bem no emprego, chegou a viajar bastante, dando palestras e treinamentos nessa área e até que resolveu abrir a sua própria empresa. Foi estudar fora do país, se aprimorar, e a vida ia de vento em popa. Até que em 2019 o Eduardo recebeu um diagnóstico, câncer. Foi um momento muito impactante na sua vida, abalou as estruturas e o fez repensar em tudo. Mas pela graça de Deus, ele não deixou se abater. E nós vamos conhecer melhor os detalhes dessa história hoje com ele aqui. Eduardo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente no programa. Boa noite para você. Boa noite, Gabriela. Eu que agradeço. Vai ser uma bênção a gente poder compartilhar essa história, ajudar pessoas e alimentar a fé delas. Sem dúvida. Receber um diagnóstico de câncer é como muitas vezes receber uma sentença de morte. Claro que vai depender ali do tipo, do grau em que ele foi descoberto e tudo mais. Como é que foi para você esse momento? Eu lembro até hoje a roupa que eu estava, como foi, porque foi depois de um momento muito abençoado profissionalmente que eu recebi esse diagnóstico. E o dia que eu recebi, faziam 2 dias que eu havia dado uma palestra para 1000 pessoas. Foi meu primeiro grande evento, foi uma bênção. E eu me sentia bem quando eu recebi esse diagnóstico. E quando o diagnóstico vem, ele traz para nós um estado de presença muito forte. O que eu estou fazendo aqui de fato? Por que eu estou fazendo o que eu faço? Mas principalmente a gente olha de uma forma diferente para Deus nesse momento. Uhum. Como é que foi a descoberta? Assim, você estava sentindo alguma coisa e procurou um médico para fazer exames? Ou foi um exame de rotina? Como é que foi essa descoberta? Foi rotina. Na realidade, eu fui no médico para ver sobre botox. Eu queria cuidar da pele, queria entender como que poderia... fui numa dermato. Uhum. E nesse dia a dermato olhou para mim e falou assim, Edu, tem uma mancha no teu corpo que tá estranha, mas eu acho que não é nada, eu só vou tirar pra gente ver o que é isso. Uhum. E aí, Gabriela, passou um tempo, nessa segunda-feira que eu lembro, tava um dia lindo, tava frio, eu lembro que meu celular tocou 5 vezes, na sexta vez eu decidi atender porque à noite eu ia dar uma palestra fora da cidade onde eu morava. E nisso era minha médica, dizendo assim, Edu, eu preciso falar contigo agora. Eu falei, olha, eu não consigo porque eu estou saindo, eu tenho compromisso. E ela disse assim, não, preciso falar, é urgente. Eu não posso. Até que ela disse assim por telefone, então tá, eu quero te falar por telefone que você tem câncer. Nossa. Vem um banho de água fria na nossa vida e
quando eu recebi isso, eu achei tempo aí para ir conversar com ela. Foi A lá gente entender acha- melhor a história, entender o que né? que era. Entendeu que era urgente Isso, mesmo, né? isso. Agora, você já era cristão, mas você não tinha, assim, um relacionamento íntimo com Deus. Foi através do câncer e passando por essa provação, digamos assim, que você foi se aprofundar nessa questão espiritual, né? Sim. Na realidade, eu entendi o poder da oração nesse tempo. Orar é conversar com o papai. Hoje esse Deus é meu pai. E eu falo que esse processo foi uma bênção porque todo deserto, quando a gente faz as perguntas certas, nós somos humildes, a gente entende o aprendizado por trás disso, porque o deserto ele não é morada, ele é passagem. Uhum. E ao invés de ficar 40 anos nesse deserto, as perguntas que você faz para papai não é por quê, ou porque isso é um estado de vítima, é me colocar como algo, um aquém no mundo. Então as perguntas sérias nesse momento foram, por quê, Deus? Para quê, na realidade? Para que passar por isso? E aí foi nesse momento que eu entendi que essa intimidade com o papai, a oração veio nesse processo, antes de aceitar Jesus. Foi um processo muito lindo, aonde teve esse entendimento, sabe, Gabriela? Uhum. Muitas vezes, como você falou, né? Deus é o nosso pai e a gente o vê muito distante muitas vezes. Uhum. E a gente tem que entender que ele está perto da gente, cuida da gente. E não que o mal se origine nele, porque a gente sabe que não é. Pelo contrário, né? Ele é o criador de todas as coisas boas. Mas muitas vezes ele permite que algumas coisas ruins aconteçam, mas com um propósito. E o propósito sempre é espiritual, sempre é salvação. Foi assim para você? Foi e também foi almático. O que é o almático, né? Onde estão as nossas emoções, é trabalhar a nossa mente, as nossas emoções, ela é onde fica a nossa alma, que é a briga constante entre o nosso espírito e o nosso corpo. E eu acredito que esse processo, quando eu passei, e todas as pessoas que passam por isso, é para realmente fortalecer suas emoções, mas também entender que um espírito, que é a nossa conexão com o papai, quanto mais você tem intimidade, mais audível, mais sinais você recebe, mais revelação você tem. Então esse processo ele foi realmente aonde eu entendi que precisava trabalhar esses três aspectos. Cuidar do corpo, porque normalmente a gente negligencia isso, Sim. né? E Paulo relembra que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Então nós temos que trabalhar nossas emoções, domínio próprio, autocontrole e o espírito alimentado, que vem principalmente através da oração, da intimidade com o papai. E já que você falou ali de trabalhar a mente, eu quero aproveitar esse ensejo para conversar com o pessoal de casa, que aqui na Novo Tempo a gente produz vários guias de estudo que a gente chama de Revista Esperança. E essa Revista Esperança aqui, Assentimentos, a Ciência do Existir, fala justamente sobre isso, como a gente tem que cuidar da nossa mente, que é ali a entrada de muitas outras questões, que a gente precisa ter esse cuidado. Ela foi escrita por uma renomada neurocientista, a doutora Rosana Alves. Então, aqui tem muito embasamento científico também, e você vai poder ter contato com esse material de graça, sem ter que pagar por ele. Nem o envio você vai pagar, porque os nossos amigos e apoiadores Anjos da Esperança já custearam isso para você. Então, se você deseja cuidar mais da sua mente, como o Eduardo aqui falou, quão importante é isso, esse material pode te ajudar. Peça agora mesmo pelos telefones que aparecem aí para você. Nosso número fixo é o 12-DDD 2127 3121. Ou, se você preferir, já está com o telefone celular ali na mão, manda um WhatsApp para o 12 98244 4449. A equipe vai te atender, fazer ali um breve cadastro para que esse material aqui chegue até você. Agora, Edu, além da questão do câncer, eu quero saber um pouco do tratamento ali, porque foi um melanoma, um tipo de câncer que muitas vezes é mais fácil de dar ali metástase. Eu queria saber como é que foi o tratamento e como que você está hoje em relação a isso. Esse é interessante, sabe, Gabriela, porque Deus, os detalhes, depois de alguns anos a gente entende como que Deus age. E no momento às vezes não faz sentido, porque o quebra-cabeça ele fica numa ponta e na outra ponta fica outra peça. Sim. Então a vida vai passando e nós vamos juntando esses quebra-cabeças através de como Deus pensa. E eu entendo que esse câncer na época, é interessante que já faziam quase 2 anos que eu estava como voluntário, eu trabalhava como voluntário num hospital oncológico, na área da oncopediatria. Olha só. Deus já estava trabalhando com você. Já estava me trabalhando, já estava... Eu entendo hoje como é interessante como Deus trabalha de uma forma linda naquilo que a gente precisa ser curado. Né? Porque se Ele está aqui, Ele vive em nós. Eu gosto sempre de deixar claro, Gabriela, antes de terminar de responder a tua pergunta, as pessoas dizem assim, por que você coloca Deus em tudo? Eu não coloco, eu reconheço. Ele está, né, em tudo. Ele está, e eu estou aqui por honra e glória dele. Então, respondendo a tua pergunta,
o próprio câncer nesse momento e como foi esse milagre, quando eu recebi o diagnóstico no dia dessa médica, ela disse assim, Edu, você precisa procurar imediatamente um oncologista. E como eu sabia que o melanoma dos cânceres de pele é o que mais tem grau de metástase, eu sabia que tinha algo sério ali, mas eu me sentia bem. Só que tem um jogo na nossa vida, Gabriela, para as pessoas entenderem que a nossa mente também é muito importante nesse aspecto. Para não colocar nós num estado emocional de baixa, de desprezo, de dizer assim, a minha vida acabou. E foi nesse momento onde ela disse assim, Edu, você precisa procurar esse médico, você conhece alguém? E já faziam 2 anos que eu estava dentro do hospital, eu tinha o telefone da diretora do hospital, conversei com ela. Naquele mesmo dia, 2 horas depois, eu estava dentro de um consultório e tendo um aval de um médico. Interessante, quando ele pegou meu exame, ele disse assim, Edu, é muito sério o que você tem, provavelmente pelo grau, você já vai ter algo na sua axila esquerda ou no seu pulmão esquerdo. Naquela época, eu não entendia o Espírito Santo falando comigo, mas eu recebi uma voz e disse assim, pergunta para ele qual que é a probabilidade de não ser nada. E eu pergunto. E ele me responde, é como ganhar na Mega Sena. E nesse momento o Espírito Santo fala comigo e diz assim, fala para ele que você ganhou. Olha só, você conseguiu ouvir isso claramente. Claramente, claramente. Interessante. E falei para ele, eu ganhei. E é interessante que quando a gente não tem essa vivência, essa intimidade com o papai, nós queremos racionalizar e entender. E foi o que o médico fez na hora. Edu, para de negar. Você está negando. Você está aqui há 2 anos, você sabe como funciona. Não nega. Eu falei, mas não é negação. Eu já tinha uma promessa, eu já tinha uma palavra declarada. E através dessa palavra que, nesse meio tempo, Gabriela até fazer a extração completa, eu tinha outros tumores que foram tirados, apareceu num exame que eu tinha um nódulo no pulmão esquerdo. E aí, o que você pensou, né? Porque você já tinha essa promessa de que você tinha ganhado na loteria no sentido de não ser mais nada. Eu falei assim, Deus, naquela época eu falava como Deus, né? Eu falava, Deus, você falou comigo, eu sei que tem alguma coisa. E pelo menos me tira então um pulmão, mas me deixa com o outro para que eu continue a minha vida. Mas é um jogo mental para fazer as perguntas certas. Por isso que eu digo que nesse momento, obviamente que a fé é a base de tudo para ser inabalável, mas nós não podemos ir para um caminho emocional que nos leva para o fundo do poço. Então, naquele momento, nós usarmos o nosso corpo, a fisiologia, respiração, nós conseguirmos entender que não é o fim, teve pessoas que já se curaram, se tem uma palavra na nossa vida. Então, foi nesse momento que eu disse, não, peraí, eu sei que Deus falou comigo, não é nada. E aí eu levo, obviamente, o resultado para o médico, ele fala, eu te falei. Eu levo para minha família desaba, eu nunca tinha visto meu pai chorar. Eu vejo todo mundo, parecia que eu tinha morrido, era um funeral. Eu falei, gente, eu tô aqui. Tô aqui, tô vivo, tô bem. Eu tô vivo. E aí, Gabriela, o exame vai para São Paulo para fazer uma análise mais detalhada. Eu faço outros exames onde eu morava. Vou pedir para você segurar o resultado desse exame Tá. para o próximo bloco. Tá. A gente precisa fazer uma pausa rápida para o intervalo, mas se você ficou curioso para saber o resultado, não saia daí, a gente volta em instantes. Identidade de volta hoje conhecendo a história do Eduardo Malheiros, ele que passou por um câncer e como se não bastasse, depois de um tempo ele passou ali por uma quebra financeira durante a pandemia. A gente vai saber um pouco mais sobre isso. Agora, Edu, a gente terminou o bloco anterior aqui falando do resultado do seu exame, né? Como é que foi o resultado desse exame? A família abriu, o médico abriu, o que havia lá? Eu não sei explicar, foi essa a palavra do médico. Porque o nódulo que eu tinha, ele petrificou. Ele... Estacionou, digamos assim. Foi algo que ele deixou de existir e petrificou. É como se a gente pegasse algo que se move, que tem um tumor e ele fica em uma pedra, um concreto. E foi isso que aconteceu. Então é importante, quando eu recebi isso, eu tive essa confirmação. E por milagre, por honra e glória de Deus, as outras manchas, tudo que eu tinha, eles foram desaparecendo. Olha só. E me levaram para estudo. Então, até hoje, eles procuram a resposta, mas eu já sei a resposta, que foi papai.
Mas foi sobrenatural o que aconteceu, foi realmente algo divino. Isso porque Deus com certeza tem um plano muito grandioso na sua vida, né? Te usa poderosamente hoje. Depois de ter passado por um câncer, você passou por uma quebra financeira. E você tinha ali casado recentemente, era um homem de família. Isso muitas vezes é motivo para a pessoa ir ao suicídio, por exemplo, porque achar que não tem uma luz ali no fim do túnel. Como que você lidou com essa questão da quebra financeira? Olha, eu digo que foi mais desafiador do que o câncer. Acho que foi um somatório, sabe, Gabriela? Porque foram menos de 7 meses que tudo aconteceu, desde a descoberta do câncer até a quebra. E nesses 7 meses, até 2 meses antes, eu recém tinha casado. Então juntou tudo. Mas é interessante, Gabriela, nós temos que cuidar o que a gente pede para papai. Eu lembro que um ano antes, em 2019, antes de ter o câncer, passar por isso, foi um dos melhores momentos financeiros profissionais que eu estava tendo. E eu fui para um evento e eu vi grandes homens e mulheres nesse evento e eles tinham livros. Eu falava, nossa, Deus, um dia eu quero escrever um livro, ajudar as pessoas. Eu lembro que eu saí do evento, eu fui pro hotel e comecei a escrever, isso que eu falei, mas eu não tenho nada para colocar. Como são as coisas, né? Você achava que não tinha nada, mas Deus já estava preparando tudo para que você um dia pudesse contar a sua história e através dela ajudar pessoas. E depois de anos, né, Gabriela? A gente só entende depois de anos. Depois de anos. Nessa questão da quebra financeira, eu sei que a família foi fundamental ali também, né, Edu? Sim. Me doeu muito porque, além da ajuda financeira que eu tive da minha família, dos meus pais, tudo aquilo, por exemplo, que a minha esposa, antes de me conhecer, tinha conquistado, porque ela vem de uma família muito humilde também. E eu lembro que ela vendeu o carro dela para me ajudar a pagar as dívidas. Então, além do homem provedor, da base familiar, de você estar ali como o homem da casa, você começa a ver que tudo está desabando. Mas por honra e glória de Deus, eu tive pessoas que estiveram juntos. Então, uma família, naquele momento, dizia assim, não, nós vamos pagar o teu aluguel, vamos ajudar. Venham comer aqui todos os dias na nossa casa. Então, eu sou muito grato por isso e eu sei que Deus usou esse momento. E se não fosse esse momento, e claro, naquele momento, eu e a minha esposa, por mais que fôssemos recém-casados, a gente entendeu que precisava se unir de alguma forma. Então, vendendo tudo com dívida, advogado ligando, pessoas que você fez tudo por ela, dizendo ou você me paga ou eu vou te colocar na justiça. Então, você tem todos os aspectos, emocional, espiritual e financeiro. E essa pressão é muito forte, né? E muito difícil de lidar. Muita pressão, porque você está construindo algo, mas é um castelo de areia, porque vem uma onda. Mas hoje eu entendo, porque não era sobre princípios, porque não tinha um propósito de Deus sobre aquilo. E se não fosse a família naquele momento. E naquele momento nós entendermos que precisávamos dar um próximo passo, mexe no teu orgulho, na vaidade. Então, eu sempre falo isso, sempre tem uma esperança, um recomeço. Sempre tem. Então, esse aspecto financeiro no início, o que a gente entendeu? Nós pegamos dinheiro emprestado com a minha família e a gente virou sacoleiro. Então, o que eu fazia em 6, 7 meses junto com a minha esposa, com roupas, eu fazia em um dia, há 6 meses atrás, no passado. Interessante ver os crisóis de Deus, né? Como Ele vai trabalhando com a gente, lapidando o nosso caráter naquilo que precisa ser moldado, que precisa ser mudado, com um propósito, como você falou ali. Agora, Edu, você fala para muita gente, né? Hoje são mais de 12 mil alunos que você tem, fazendo as suas palestras, suas mentorias. Diferentemente do passado, né? Hoje você tem um propósito com esses seus alunos, com essas palestras, com essas mentorias. Qual é o propósito que você tem? Edificar o reino. Trazer o reino. E eu falo, você não precisa ser influenciador, basta uma semente de mostarda plantada. É uma pessoa que está aqui vendo esse programa. É essa centelha divina sobre as pessoas. E eu sempre falo, o que Deus vem me dando, o que Ele vem fazendo, abrindo portas, não é com a força do meu braço. Agora eu estou num processo de finalização do meu livro, que vai estar em breve também para as pessoas. É importante nós entendermos que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todo o resto lhe será acrescentado. Eu entendo que o propósito de qualquer ser humano primário, Gabriela, é esse, é abrir a boca. E é exatamente esse o propósito do programa, inspirar pessoas, mostrar que através de alguma dor, ou através de alguma superação, Deus estava ali. E a gente sempre ali nas entrelinhas vai mostrando isso, né? Eu falo sempre que o ser humano é obra-prima da criação de Deus
E a gente tem muito que aprender um com a história do outro. E acho que com você não é diferente. Você vai mostrando isso para as pessoas. O que eu queria perguntar é o seguinte. O que significam essas questões que você fala ali, eu até mencionei isso na abertura do programa, né? Emoções blindadas, espírito alimentado e corpo fortalecido. Explica melhor cada questão dessa. Eu estava chegando aqui na emissora e me veio isso. Aqui a emissora, para quem não conhece, é um prédio lindo, espelhado de vidro. Nós, como seres humanos, funcionamos de 3 formas: corpo, alma e espírito. Então, o espírito, onde é um walkie-talkie, é a conexão com o papai, ele tem que ser alimentado diário. A nossa alma, onde ficam as emoções, onde ficam nossa parte cognitiva, pensamento, sentimento. E nós temos, obviamente, o nosso corpo. Como que eu posso trazer isso como uma explicação para as pessoas que estão em casa? O corpo é o prédio espelhado, lindo por fora. É o que a gente vê. É o que eu vejo em você, Gabriela, é o que eu vejo aqui nos meninos, é o que eu vejo na produção. Esse é o corpo. É aquilo que a gente enxerga. Dentro desse corpo, nós entendemos que esse prédio, ele tem um estúdio. Esse estúdio ele tem que ser limpado. Esse estúdio tem que ser cuidado, que são as nossas almas e emoções. Só que por baixo desse prédio, nós temos algo que não é visto, que são as vigas, os pilares, que é o aço, que é o concreto. A nossa alma é a nossa base que está ali. Mas a sabedoria de Deus que vem através do Espírito é dizer assim, eu preciso de X quilos para fazer esse prédio com concreto. Eu preciso de tantos quilos de cimento. Eu preciso de aço. Aonde que vai a viga? Como que vai? Quantas? Então o Espírito de Deus, essa sabedoria, que é o que nós temos que clamar sempre para Papai, pedir sabedoria, ele que vai dizer aonde eu coloco a viga e o pilar, para ter sustentação, para a alma não desabar. É interessante, né? No início, a sabedoria estava com o papai. É a arquiteta da nossa vida. Então, para as pessoas entenderem, por baixo daquilo que a gente não enxerga, que é o mais importante, é o Espírito. Sem ele, nada... Nada funciona, não adianta. Você pode ser emocionalmente, inteligência emocional, se falar muito hoje, é muito importante, claramente. Mas vai ter um momento, porque o mundo jaz no maligno. E é isso. Vai ter um momento que o corpo ele vai ganhar a batalha contra o espírito e nós vamos acabar pecando, nós vamos acabar enfraquecendo para algumas coisas que se o espírito tivesse alimentado, com a sabedoria, por exemplo, de papai de Salomão, pedindo a mesma sabedoria, as decisões são assertivas. Você fala para muitas pessoas, mas eu acho que você fala para si mesmo em primeiro lugar, né? As provações são muitas nesse mundo, a gente sabe, não tem quem não seja tentado, é muito complicado isso. E recentemente vocês passaram por mais uma provação, nessa questão de tentar engravidar, sofreram um aborto e estão retomando aí essa questão. Você fala para você mesmo também em primeiro lugar, né, Edu? Sim. Ser de verdade é algo que falta na vida das pessoas, principalmente na rede social, Gabriela. E um programa de verdade que nem esse, trazendo a identidade do que realmente é e importa, é isso que eu tenho como propósito. Meu segundo propósito é esse. É levar aquilo que eu faço, não aquilo que eu penso somente, ou só que eu falo, mas é aquilo que eu penso, falo, mas principalmente vivo. Então, dentro da nossa casa, nós oramos para tudo. Dentro da nossa casa, nós temos a promessa da gravidez. E quando o papai diz assim, não é o momento, eu sei que tem um tempo certo e um propósito. Então, obviamente que a gente fica chateado. Nós somos seres humanos. Sim, natural. Tem o baque natural. Mas é o que eu faço com isso. Então, quando a gente teve esse segundo aborto, nós entendemos que precisamos fazer uma aliança com o papai sobre esse filho. Porque ele fala para cada um no seu coração. É verdade. Ele fala. É verdade. Edu, muito obrigada mais uma vez por vocês terem vindo aqui. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família. Que essa bênção chegue logo. A gente quer, quem sabe, que noticiar o seu livro novo, enfim, as outras fases aí da vida, viu? Que Deus continue te abençoando sempre. Eu que agradeço esse momento, Gabriela, porque é uma bênção estar aqui. Quando eu vi o teu convite e a gente conseguiu fechar a agenda para estar aqui, disse assim, temos que ir lá compartilhar. E todo mundo se entender que tem um propósito aqui, que é primeiro levar a palavra, viver a palavra e principalmente entender que a mentalidade que eu acordo, ela influencia na nossa vida e as palavras que eu declaro, seria isso que eu gostaria de deixar de mensagem ou legado no mundo. Porque a gente tem o poder de abençoar ou amaldiçoar a nossa casa, o nosso trabalho e principalmente o que papai dá para nós. É verdade.
Fica aí então essa mensagem poderosa do Eduardo Malheiros, que você já tem o endereço aí, pode segui-lo também nas redes sociais. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.